Pastor Eliezer, obrigado pela confiança, obrigado à diretoria da igreja pelo convite, na pessoa do pastor Eliezer Quirino, obrigado pela oração da minha esposa, meu amor. Somos casados há 34 anos, pai de Rafael e Lucas, avô e avó da Helena, e para a gente é um prazer estar aqui. Para nós é uma alegria muito grande compartilhar com os irmãos dessa festa maravilhosa de 113 anos. Participo da alegria do pastor Eliezer em celebrar com os visitantes, os irmãos, amigos. Servimos a Jesus, eu e pastora Jane, por 22 anos na Igreja Batista Betel em Pilar, em Duque de Caxias. E ali fizemos muitos amigos e irmãos. E hoje, não pastoreando mais a igreja, mas continuamos com a nossa consideração de irmãos, amigos. Esse grupo remanescente tão abençoado, várias vezes foi lá nos abençoar. Que bom rever vocês. Que bom também ter amigos, irmãos, como a irmã Deig, que fez essa parceria para a gente poder estar aqui hoje, partilhando com vocês dessa data tão forte, 113 anos. Que Deus abençoe o tempo profícuo do pastor Eliezer, já aqui há tantos anos, quase 30 anos pastoreando essa igreja. Que honra! Aos pastores presentes, que Deus abençoe também a todos. Tá bom? Satisfação estar aqui, a igreja, os visitantes. E eu quero compartilhar com os irmãos um tema nessa manhã, baseado na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, versículo 58, igreja inabalável. Pedi para colocar aqui o texto para que nós lêssemos juntos pela Nova Versão Internacional, para que unificássemos nossa leitura. Alguns são da Almeida Revista Corrigida e as versões vão diferenciando, então hoje nós vamos unificar, tá bom? Pela NVI. Vamos ler juntos? Versículo 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. Leamos juntos. Portanto, meus amados irmãos, aleluia! Uma igreja inabalável. É o que Deus nos chama para sermos, para vivermos isso continuamente. Não é fácil. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja em Corinto é um desafio muito grande para todos nós. Eu vivi isso em 2023, pastoreando, com muitos desafios, com muitos projetos para o futuro e a continuidade da vida. De repente, vem uma notícia, sentindo coisas no corpo, e a notícia muito forte, e o exame decretando ali, os laudos, tudo certinho, você tem um câncer. E ali nós descobrimos em 2023 um câncer de intestino, e com metástase para um outro órgão do corpo, que é o fígado. E ali começou nossa luta, nossa jornada. Muitas vezes, como o pastor Eliezer falou aqui, as coisas da vida, elas vêm para nos tirar o prazer, para tentar limitar-nos, para tentar fazer com que a gente pare nos projetos, nos sonhos que a gente tem, porque as lutas, elas são para todos nós. Ao longo do tratamento de câncer, 18 quimioterapias, a primeira cirurgia, retirar uma parte do intestino, e recuperação, e essas coisas todas. A segunda cirurgia, retirar uma parte do fígado, essas coisas todas. A gente percebe quando a palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, porque as lutas são para todos nós. As lutas, elas vêm, e elas vêm com o objetivo certo e definido. No caso do servo de Deus, elas vêm para provar nossa fé, para lapidar nossa vida, como o apóstolo Paulo também fala, como o ouro, né? É lapidado, ele levado à forja, ao calor, para que ele seja cada vez mais
purificado. Assim também é a nossa vida. E quando estava lá no hospital, várias vezes um leito é de uma pessoa ateu, o outro é de uma pessoa de outra matriz religiosa, e aí por diante, não importa. Você está no hospital, você está lá no leito, você está passando por uma enfermidade, não importa qual religião, qual sua renda, qual a sua história familiar, você é uma pessoa como outra qualquer. E ali o que importa é a presença do Senhor na sua vida. É Ele trabalhando na sua vida, na sua história. As lutas, elas vêm. Os problemas, eles vêm. E vêm para nos trazer desânimo. Você já passou por circunstância ruim assim? Você já passou por momentos difíceis em que os problemas vêm para justamente parar a gente, para justamente limitar a gente naquilo que é o projeto de Deus? Não sei como o irmão está passando hoje. Não sei quais são suas lutas hoje, que você tem enfrentado, encarado, mas Deus, Ele reservou essa manhã para ministrar o seu coração, que você deve ser inabalável. Amém ou não amém? Amém. Prossiga firme, prossiga confiante, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração, pelas razões que devemos ser, pelas razões que devemos prosseguir. Quando a gente olha para a história desse texto, 1 Coríntios capítulo 58, esse capítulo define a razão pela qual nós somos salvos. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele demonstra a historicidade da ressurreição de Cristo. Ele destaca a certeza da nossa ressurreição, ele destaca a certeza do nosso corpo glorificado. No capítulo 15 é a parte da Bíblia que explica de forma mais completa sobre a nossa esperança do porvir, a nossa esperança na vida futura, naquilo que Deus tem para nós. Fazendo, para você entender o versículo 58, o apóstolo Paulo já começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, ele está dizendo que não tem como separar o versículo 58 dos 57 versículos anteriores. Ele está dizendo que o versículo 58 tem uma razão de ser. Qual é? Ele vem dando o parecer no capítulo todo sobre a esperança da vida futura. Do versículo 1 ao versículo 19, ele diz que a ressurreição de Cristo é a nossa garantia, é a garantia da nossa ressurreição. Do versículo 20 ao 28, ele diz que a ressurreição de Cristo é a primícia, é o primeiro de todos que também ressurgiriam, que morreram e ressuscitarão. Do versículo 29 ao 34, ele fala que justamente porque Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos, nós temos uma prática de vida a seguir, uma direção de vida, uma visão específica a ter na nossa vida. Do 35 a 49, ele fala, olha, a ressurreição de Cristo é a prova de que nós também teremos um corpo glorificado. Nós também seremos como Ele, quando ressurgiu e teve o seu corpo transformado. Essa é a prova. Aí, do versículo 50 ao 58, então, ele diz que a ressurreição de Cristo é a demonstração que Deus tem poder para transformar a vida de todos aqueles que nele creem. Deus tem poder para transformar e te fazer ressuscitar para a vida eterna. Por isso que ele chega no versículo 58 e ele começa, portanto, porque agora o apóstolo Paulo, ele fala dos aspectos que nós precisamos observar no nosso dia a dia para cumprir essa grande tarefa, para sermos inabaláveis, para prosseguirmos no dia a dia. Ele então destaca aqui para nós, e eu quero compartilhar com os irmãos, para os nossos dias, 113 anos depois de Soren e junto com os irmãos que vieram de outras igrejas fundarem essa congregação, e aqui estamos para continuar essa jornada.
nós precisamos entender justamente essas perspectivas do apóstolo Paulo para o nosso dia, para a nossa vida, para nós prosseguirmos de forma inabalável. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é essa aí, permaneça firme na fé. Diz a primeira parte do versículo: mantenham-se firmes e inabaláveis, e que nada os abale. Vamos ler juntos a parte ali de baixo do versículo, aqui: mantenham-se firmes, nada. As lutas vêm, os problemas vêm, o desânimo vem, as decepções, as notícias, os problemas familiares, mas a palavra de Deus fala para nós sobre uma postura a ser tomada. O que Paulo está dizendo aqui é que eu devo tomar uma postura, porque muitos pensam que porque um dia se dispuseram a trabalhar para o Senhor e talvez não viram os resultados em seu tempo, foi inútil, não deu nada. O que adiantou viver uma vida santa? O que adiantou viver uma vida servindo ao Senhor? O que adiantou dedicar tudo que eu tinha ao Senhor, se agora eu estou passando por todos esses problemas? Não deixa com que nada os abale, porque você precisa permanecer firme, apesar das circunstâncias que você estiver passando. Essas pessoas muitas vezes não entendem que o Senhor pediu para que nós prossigamos, para que nós trabalhemos para Ele, apesar dos problemas. Não significa que seguir a Jesus estaremos isentos de limitações, de problemas. Porque se a orientação para permanecer firme, inabalável, não tivesse na Bíblia, ele está demonstrando, claro, que se está aqui é porque há possibilidade de circunstâncias difíceis, adversas, quando a gente decide obedecer. Na palavra de Deus, no livro de Atos, a gente vê claramente os discípulos passando por circunstâncias difíceis, uma após a outra. A história da igreja primitiva, foi passando por lutas e dificuldades, mas apesar disso, prosseguindo. Recordo-me quando os discípulos foram chamados, Pedro e João, presos, foram julgados pelos líderes religiosos, e depois, quando eles viram que não tinha como fazer mais nada, porque o povo estava lá fora querendo saber o que vão fazer com Pedro e João, depois que eles curam aquele leproso no templo, na porta do templo, vamos liberar vocês, eles dizem para Pedro e João, vocês vão sair, mas olha, não preguem sobre esse Jesus, parem de falar sobre ele. Limitação, ameaça os líderes, tinham poder de vida e morte na mão, mas os dois, eles chegam para aqueles homens, eu imagino, olhando nos olhos, eles chegam para aqueles homens e falam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles deixaram claro que a adversidade, a ameaça, a preocupação, o medo não faria com que eles calassem, não faria com que eles deixassem de proclamar a grande salvação. Você pode repetir essa frasezinha do versículo: não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não posso deixar de falar. Vocês são proibidos de falar de Jesus por causa das lutas e dos problemas. Porém, o que vocês respondem? Não posso. As limitações financeiras, as dificuldades que passamos são muitas, decepções familiares, respostas negativas diante das lutas e problemas. Porém, o que vocês precisam fazer? Não posso deixar de falar do que tenho visto, as grandezas do amor do Senhor. No capítulo 7, capítulo 7 de Atos, Estevão, primeiro mártir da igreja, é apedrejado e morto, depois de pregar o evangelho, e ele não parou de pregar. No capítulo
7. Chega no capítulo 8, a igreja de Jesus, ao invés de retroceder na pregação, eles aumentam ainda mais a pregação. A perseguição aumenta, eles ainda vão a outras cidades. Filipe continua pregando, o evangelista. O Senhor faz uma obra maravilhosa através de Filipe. Ou seja, as lutas, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos não podem fazer com que a gente pare. Interessante que chega em 1 Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele usa uma frase muito interessante, ele está falando para os líderes sobre os lugares que ele iria, e ele de repente diz para um deles assim, porque se abriu uma porta ampla e promissora. Ele está dizendo que iria para uma outra cidade, e ele diz, abriu uma porta ampla e promissora. Na visão evangélica contemporânea, pensaria-se logo, ora, se abriu uma porta ampla e promissora, é porque vai ter coisa boa lá, vai ter recurso financeiro para eu fazer a obra, vai ter muita gente se convertendo, vai ter, os líderes daquele lugar vão abrir as portas e a gente vai chegar com evangelismo e de casa em casa, esse folheto, e Deus vai abençoar, e vai ser bom demais. Na nossa visão seria isso, porta ampla e promissora. Mas aí ele continua o versículo, e ele diz no finalzinho, e há muitos adversários. Porque se abriu uma porta ampla e promissora, mas tem muito adversário. Porta ampla e promissora não significa que não haveriam dificuldades e limitações. Não é porque Deus abriu uma porta que não haverá problema. Não é porque Deus está dizendo, prossiga, que nós não vamos enfrentar dificuldades, limitações. Quando o Senhor diz prossegue, é porque Ele vai estar com a gente, mesmo diante das lutas. Ele vai nos ajudar a enfrentar os adversários. Amém, igreja? Amém. Porém, é importante permanecer firme. O posicionamento, a ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja é, tenha uma posição. Quantas pessoas, ao longo desses 113 anos, podem ter parado de trabalhar porque não viram os resultados que queriam? Quantas pessoas pararam por causa dos problemas? Quantas pessoas entregaram suas vidas a Jesus, mas talvez porque começaram a enfrentar problemas familiares? E muitas vezes acontece isso na nossa vida mesmo, porque nós decidimos ao lado de Jesus, o esposo começa a perseguir. Porque uma pessoa decide ao lado de Jesus, o problema estoura aqui, estoura acolá. E a pessoa começa a fazer reflexão, se eu entreguei minha vida a Jesus, era para estar tudo bem, era para vir coisas boas e agora vem os problemas? Sim, é porque o Senhor está nos provando a fé. Você segue a Jesus por amor a Ele e não para que Ele faça tudo de bom para você. Queremos as bênçãos, mas elas virão e nos perseguirão. O caminho principal, a meta principal é permanecer firme. Os discípulos nos ensinaram que, independente das circunstâncias, precisamos permanecer. Do primeiro ano de fundação dessa igreja para cá, muitos irmãos não desistiram e permaneceram firmes na fé. Nos ciclos que essa igreja passou de ministério pastoral, ela não desistiu e permaneceu firme na fé. Essa igreja tem uma galeria de heróis da fé, de pessoas que trabalharam lá atrás e muitos outros anos, para que nós estivéssemos aqui hoje. Pastor Eliezer é testemunha ao longo das décadas, pastoreando essa igreja, juntamente com a sua esposa, pelas lutas que passaram. Vocês são testemunhas. E nós precisamos permanecer firmes para as outras gerações, para os outros que virão mais lá na frente e prosseguirão esse trabalho. Portanto, seria a adequação do versículo para nosso dia aqui hoje. Portanto, irmãos da Igreja Batista de Laranjeiras, permaneçam firmes, confiantes. Amém, igreja? Amém. Esse é o primeiro ensinamento que a gente vê na palavra do apóstolo Paulo para uma igreja que prossegue. O segundo o apóstolo Paulo diz aí, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está dizendo, dê o seu
melhor. Uma igreja inabalável, ela dá o melhor de si para o Senhor. Ele diz, vamos ler essa frase do versículo? Sempre dedicados à obra do Senhor. A primeira orientação foi em relação a uma igreja que tem postura, firmeza diante das lutas e dificuldades. A segunda orientação é em relação à dedicação. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Intensidade no trabalho. Mergulho o máximo que possível for no trabalho do Senhor. A ideia não é apenas obedecer uma ordem de servi-lo. A ideia aqui é de produção, de dar a Ele mais de nós. A Bíblia é repleta de orientações assim. No texto de Malaquias, muita gente só conhece Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para falar do recurso financeiro, mas só que Deus vem falando através do profeta Malaquias, desde o capítulo 1, antes dele falar para trazer recurso financeiro, ele fala, eu quero o coração, traz o coração. Malaquias vem falando para a igreja, porque eles perderam a alegria no culto ao Senhor. A igreja no tempo do profeta Malaquias já tinha passado por toda a revitalização de Neemias, Esdras, já tinha passado por toda aquela fase de voltar do cativeiro para Jerusalém. Eles já tinham feito tudo o que tinha que ser feito e eles não esperaram, não viam o grande trabalho de Deus no templo, em todo o povo de Israel, que foi profetizado lá atrás, e aquilo desanimava eles, e aquilo fazia com que eles se preocupassem primeiro em reconstruir suas casas, aquilo fazia com que eles dessem mais atenção à conta no banco deles, aquilo fazia com que eles tivessem mais atenção aos seus afazeres domésticos, sua família, seus investimentos. Deus levanta o profeta para falar para eles, todo o livro de Malaquias fala sobre a restauração do culto ao Senhor. A lição é de restaurar o culto ao Senhor. E o Senhor começa dizendo, primeiro eu quero o coração de vocês. Por que vocês pararam de trazer para mim o melhor? Por que vocês me entregam a ovelha coxa, a ovelha manca, ou seja, o que sobrou, o que não tem valor para vocês? Por que vocês deixam para mim aquilo que vocês não querem mais? O Senhor começa através do profeta Malaquias a dizer que eles precisavam restaurar no interior deles a primazia de servir ao Senhor. Todo o livro de Malaquias é isso. O Senhor dizendo, ele vai falar de dinheiro lá na frente, porque antes do recurso financeiro vem o desejo no coração de servir ao Senhor. Lá em Mateus, quando o Senhor Jesus está falando da parábola dos talentos, ele deixa bem claro dessa questão de produção. Quando ele fala de que o Senhor vai viajar e ele deixa, vou ler para o irmão, para a irmã, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a grande tarefa a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu viagem. Ele deu a tarefa, ele deu os talentos àquelas pessoas, segundo a capacidade de cada um deles. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E Jesus então diz que o que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou bem, aplicou os 5 talentos que recebeu e ganhou mais 5. O que tinha recebido 2 talentos, fez a mesma coisa, ganhou mais 2. Usou com sabedoria o que recebeu do seu Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Porque teve um outro que recebeu 1 talento, e por ter recebido 1 talento, achou que era pouco. Achou que não deveria multiplicar aquilo e devolver ao seu mestre e enterrou. E Jesus volta e fala, por que você não fez igual aos outros? Por que você não se dedicou àquilo que eu deixei na sua mão? Por que você não agiu como eles? Eu dei segundo a capacidade de cada um.
Todos nós recebemos talentos, recebemos condições de servir ao Senhor. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser sempre dedicado à obra do Senhor, significa aquilo que você tem em suas mãos, dedique ao Senhor, faça com amor. Se é uma limpeza, faça com carinho. Se é cantar, faça com esmero. Se é ensinar, faça o bem. Pregar, seja lá o que for que seja feito na obra do Senhor. Cozinhar, deve estar o coração dedicado ao Senhor para fazer aquilo. Nós estamos fazendo para pessoas. Essa é a obra do Senhor. Nós todos, um por um aqui, vamos passar desse lugar. Outros virão. Outros sentarão nesses mesmos bancos que estamos sentados hoje. Talvez troquem os bancos no futuro. Mas a obra do Senhor não é minha, não é sua, não é do pastor Eliezer, não é de ninguém. É do Senhor. Nós estamos no nosso tempo, no nosso corte de tempo, fazendo a obra dele. E ele chama todos nós para fazermos com dedicação. Amém, igreja? Dedicação. Uma igreja inabalável, no tempo que ela tem, ela se esmera, ela procura fazer o melhor, ela se dedica ao Senhor. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele deixa bem claro para nós, Atos capítulo 20, quando ele fala do seu ministério. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Amém, igreja? Queridos, olha, lazer é muito bom. Viajar é maravilhoso. No nosso tempo, nós temos facilidades muito grandes. Nós podemos daqui a pouquinho pegar um avião e à tarde a gente já está em outro país. Seja na Argentina, seja ou talvez no interior do Brasil, ou talvez no sul, passear, desfrutar, estar em Gramado, conhecer outros lugares, viajar bastante e conhecer e ampliar nossa visão de mundo é maravilhoso. O lazer é muito bom porque ele alivia o estresse mental e nos dá forças para continuar. Porém, o lazer em excesso, porém o lazer sem um objetivo definido, ele vira como um ídolo desse nosso tempo. Muitas pessoas preferem muitas vezes dedicar mais tempo ao seu lazer pessoal do que à obra do Senhor. Não dão a produção adequada que poderiam dar ao Senhor no tempo em que estão vivendo. O Senhor nos chama para a gente viver o tempo que nós temos hoje com um equilíbrio. Devemos ter sabedoria para todas as coisas. E a obra do Senhor precisa ter o seu local correto no nosso coração. Muitas pessoas têm abandonado a obra do Senhor, porque cada vez mais o lazer, a viagem, o passeio estão exigindo energia de si, estão abrindo mão, enfraquecendo na fé, esquecendo dos seus dons, fazendo como aquele servo que só tinha um dom e enterrou. Muitas pessoas estão abrindo mão da obra do Senhor, por problemas? Não, pelas coisas boas da vida que tem, pelo lazer ou talvez pela diversão. Nós precisamos sermos inabaláveis, dedicando o que é do Senhor. Quantos ministérios precisam ser realizados? Quanto curso precisa ser feito na igreja do Senhor? Quanta coisa precisamos aprender? Quantas áreas a igreja precisa alcançar na localidade? Quanta gente necessitando de luz do Evangelho de Cristo? Quanto conhecimento há para ser transmitido para uma outra geração? Quanta coisa precisamos fazer? Nós não podemos enterrar, nós não podemos deixar com que isso tudo fique guardado numa gaveta, porque a palavra de Deus diz que isso é a vida cristã. Tiago deixa claro para nós, assim como o corpo sem fôlego está morto, também uma fé sem obras está morta. Prática da vida cristã, dedicando tempo. Uma igreja inabalável tem postura,
diante das adversidades, ela permanece firme. Uma igreja inabalável, ela cada vez mais dedica-se, dá o melhor do Senhor. Uma igreja inabalável, ela concentra-se na recompensa final. Sabendo, vamos ler juntos a frase do apóstolo Paulo: no Senhor o trabalho de vocês. Paulo está aqui, concluindo um hino, porque foi cantado por muito tempo, por muitos lugares, em muitas épocas, o capítulo 57 de 1 Coríntios 15. Paulo está aqui deixando bem claro para toda a igreja de Corinto, para nós hoje, o resultado do trabalho. Ele está dizendo que no Senhor, aquilo que nós fazemos hoje não será acreditado como inútil. No Senhor, o seu trabalho está sendo recebido. Talvez as pessoas nem olhem. Muitos do que trabalharam para que esse culto acontecesse hoje, nem apareceram aqui à frente. Muitos que estão trabalhando por trás das cortinas. Estão trabalhando antes, depois do culto. Você não vai nem conhecer, talvez não vai nem ver. Eles dedicaram tempo, não foi para que eles pudessem ser aplaudidos e o nome deles aparecesse, ou alguém apertasse a mão, parabéns, não. Tendo consciência completa que estão trabalhando para o Senhor e que é Ele que tem que observar o intento do coração de cada um de nós. Porque se um trabalho for verdadeiramente feito para o Senhor, porque muitos trabalham para a sua promoção e o Senhor está vendo, e Ele diz: olha com o material que você constrói. Olha o material com que você está construindo a sua vida. Alguns constroem com madeira, outros com feno, outros com ouro. Por quê? Porque o Senhor está vendo o que você está fazendo no seu íntimo, as verdadeiras intenções. E muitas vezes, muito do que é feito com intenção de autopromoção. Muito do que é feito com a intenção, sei lá, várias, emocionais, por aí adiante. Isso, no último dia, será queimado como que pelo fogo, não tem valor. O que tem valor é que aquilo que foi feito no interior de cada um, foi feito para o Senhor. E aquilo que é feito no interior de cada um para o Senhor, jamais vai deixar de alcançar o objetivo idealizado. Jamais vai deixar de ser contabilizado. Os benefícios virão e eles serão eternos. Não são aqui. Serão na eternidade. Lá em Apocalipse, capítulo 22, Jesus deixa claro para o escritor do Apocalipse: vejam, disse Jesus, para João, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para distribuir a cada um de acordo com os seus atos. Temos a promessa de Jesus de que Ele retribuirá para cada um de nós a recompensa, porque fomos inabaláveis no procedimento de segui-lo, porque fomos constantes, firmes no procedimento de servi-lo. Por isso, meu irmão, não deixe com que passe esse tempo. 113 anos depois, nós precisamos manter essa chama acesa. Precisamos nos posicionar, apesar de qualquer que seja a adversidade. Posicionarmos, lutarmos, continuarmos proclamando a obra do Senhor. De qualquer maneira, não. Com intensidade, produção. O tempo passa, não sabemos quando vai ser, o limite de cada um, o Senhor tem na glória dele, para todos nós. Aí essa semana eu fiz o exame de novo, mais o PET scan, e está lá. Acabou não, você foi reprovado, depois de 18 quimioterapias, não, vai voltar para a quimioterapia, tem mais 5 tumores no fígado, precisarei de quimioterapia, e o médico falou, está descartado outra cirurgia, e mais radioterapia, e vamos embora. Eu falei, mesmo? É. E bom tratamento, tchau. Vamos embora, segue em frente. Nós não sabemos o tempo que nós temos. Você não sabe. O relógio está contando para cada um de nós. É intensidade. Produza para o Senhor, porque
Ele trará a recompensa. Posicionamento e firmeza, produzindo com intensidade, sabendo que a nossa recompensa não é aqui, é lá, na presença do Senhor. Amém, igreja? A igreja, 113 anos depois, Batista de Laranjeiras, nós viemos aqui hoje, os visitantes, para compartilhar com vocês essa festa maravilhosa, com a igreja local, o grupo musical. Viemos para dizer para vocês que bom vivenciarmos isso, mas continuem inabaláveis na presença do Senhor. Todos nós vamos comparecer, os que passaram ao longo desses 13 anos, já estiveram lá. Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos cada um receber por meio as obras que praticamos por meio do nosso corpo. E assim nós somos chamados para prosseguir. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos pedir a Ele, Senhor, baixe sua cabeça. Vamos pedir a Ele para que nos dê essa ousadia e coragem de sermos inabaláveis. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai. Senhor, Tu nos chamaste para proclamar o Teu Evangelho nesses tempos, para falar do que Tu fizeste em nossa vida, nesses dias que vivemos. E juntos, nessa manhã, nós celebramos porque, Senhor, há 113 anos, Tu estás, Senhor, proclamando o Teu Evangelho aqui nesse lugar, no bairro de Laranjeira. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens usado ao longo desse tempo, homens, mulheres, servos Teus, com a visão do reino, para proclamar o Teu nome. E aqui nós chegamos, mas, Senhor, nós Te pedimos nessa manhã, continua dando ousadia, Senhor, ao Teu servo, pastor Eliezer, a sua esposa, continua dando, Senhor, capacitação aos diáconos dessa igreja, continua fortalecendo a liderança dessa igreja. Ó Espírito Santo de Deus, distribui dons nesse lugar. Levanta, Senhor, os que estão cansados, os que talvez estejam engavetando capacitação. Vai, Senhor, despertando corações nessa manhã. Senhor, a obra que Tu queres fazer nesse lugar, através dos adultos, dos jovens, através, Senhor, dos Teus servos, dos anciãos, Senhor, faz nesse lugar, meu Pai. Vai derramando capacitação. Senhor, aquilo que Tu queres fazer nesse lugar, Senhor, Tu usa o Teu povo que Tu colocaste aqui. Nós oramos, Senhor, nós Te pedimos para que Tu nos faça cada vez mais inabaláveis para a obra, Senhor. Fortaleça o Teu servo, pastor Eliezer, querido. Senhor, que há tantos anos está à frente desse trabalho. Senhor, renova a sua visão a cada dia, a sua esposa, Senhor, dá saúde a eles, ó Deus, dê cada vez mais, ó Deus, capacitação, em nome de Jesus, Senhor, que nada os abale e que eles continuem firmes. No nome de Jesus nós oramos nessa manhã. Amém e amém. Glória a Jesus.